Bom dia, senhores. Hoje eu vou fazer um vídeo para as pessoas que não estão entendendo nada dos acontecimentos políticos no Brasil. Quem não acompanha política, o tempo todo e há muitos anos, há muitas décadas, tem muita dificuldade de perceber o que está ocorrendo no país e fica confuso. Eu vou tentar, de maneira bem simples, colocar minha visão, assim, bem simplificada de política para não confundir com muitos nomes as coisas. Bom, uma pessoa para entender de política, ela tem que entender primeiro de duas coisas: a política nacional e a política internacional. Por quê? Porque uma interage com a outra, né? Quer dizer, os outros países têm interesses no Brasil. O Brasil tem interesses em outros países. Então, essa política internacional é chamada de geopolítica. A política nacional, quer dizer, aqui de dentro de casa, do próprio Brasil, você tem que saber o que interessa é conhecer pessoas, comprar pessoas, corromper pessoas. Cargos não interessam, interessam as pessoas que ocupam os cargos. Essas pessoas se vendem. Então, procurar pessoas é o essencial. Quais são os pontos mais importantes que as pessoas dos outros países, né, os comunistas, vamos falar aberto, os comunistas têm interesse no Brasil. Então, o que eles fazem? Eles conseguem pessoas, eles treinam pessoas para ocupar os postos mais importantes do país. Quais são os postos mais importantes? O presidente da República, os três poderes, o presidente da República com o vice-presidente, a Justiça, vamos falar de STF, e o Legislativo. Legislativo que é presidente do Senado, presidente da Câmara. Membros de tribunais. Quais são os tribunais? Existem vários tribunais. Além do STF, existe o TSE, existe o STJ, Superior Tribunal de Justiça, existe o TCU, que existem pessoas muito importantes, cargos muito importantes, que advogado-geral da União. Quer dizer, olha só, são muitas pessoas, governadores dos estados, prefeitos. Então, o que é que fazem os comunistas? Eles pagam. Todo brasileiro sabe que os políticos corruptos se vendem com facilidade. Por exemplo, deputados, vereadores, deputados estaduais, pagou bem, eles se vendem. 100, 200 mil reais já compra um deputado. Todos os políticos corruptos se vendem. Todos se vendem. É evidente que se você quer comprar um ministro do STF, a Suprema Corte, se você quiser comprar um, você vai ter que pagar mais caro. Aí já é na base de 1 milhão, 2 milhões. Então, tudo é vendável. O que é que os comunistas fazem? Além de fazerem a cabeça da população, dos estudantes e das pessoas que têm mais poder, eles compram os políticos. Então, assim, na medida em que você quer votar numa lei, é uma lei que foi feita para ajudar os comunistas, eles vão pagar a todos os deputados para conseguir maior número de votos para poder obter o que eles querem. É assim. O Brasil é um país muito corrupto. O interessante é que vocês podem perceber que agora, com a entrada
do Jair Bolsonaro, ele fechou a torneira, quer dizer, ele não está mais, digamos, o próprio presidente da República, que é diferente de quando Lula e a Dilma estavam no poder, eles compravam os políticos. O Bolsonaro parou com isso, parou com corrupção. Nada, ele não faz nenhum acordo de compra e venda, que eles chamam de política de articulação. Vamos articular, quer dizer, vamos negociar. E o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que grandes empresas como a Globo, outras grandes que já foram até denunciadas, como o Odebrecht, Camargo Correia, todas eram compradas. Então verifica que num sistema corrupto as coisas facilitam para que o dinheiro do povo seja roubado. Já num regime como o do Bolsonaro, onde ele não entra nessa história de corrupção, aí as pessoas ficam realmente fora de si. Elas ficam raivosas. O ataque ao Bolsonaro é isso. Eles têm raiva porque não podem mais roubar. E atacam quem? Quem proíbe o roubo. Então é interessante. Quando vocês perceberem, por exemplo, qual é a atitude do PGR, Procurador-Geral da República, que ele é uma pessoa poderosa, e que um ministro do STF derruba uma atitude dele, está havendo uma briga. Por quê? Porque existem pessoas dentro de todos esses tribunais que existem no Brasil que são comprados por comunistas. Tem outros que não são. São conservadores, são as pessoas que querem o bem do Brasil, e um faz uma coisa e o outro desfaz. Por exemplo, muitas pessoas morrem. Por quê? Porque elas não querem entrar no jogo da corrupção. Elas são mortas. Como são mortas? O avião cai, as pessoas amanhecem mortas no seu apartamento, é assim. Existe uma guerra no Brasil. É preciso que vocês percebam que há corruptos comprados por comunistas. Por exemplo, o Dória, o Witzel, alguns prefeito do Pará, por exemplo, governador do Pará, prefeito de Santa Catarina. Quer dizer, é uma guerra. Para entender essa guerra, você tem que acompanhar a política. Quem não acompanha a política com muita sabedoria, dificilmente sabe votar. Vai eleger quem? Um corrupto. Por quê? Porque ela não conhece a pessoa. Entenderam? Ficou claro? Então, até o próximo vídeo.